tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamento, comportamentos e ansiedade. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brüning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Lu? Tá ansiosa pro episódio de hoje? Muito, não vi a hora desse momento chegar. Então, Carol, a gente na verdade vai trazer mais uma edição do Mitos e Verdades. Porque hoje em dia se fala muito de ansiedade, mal do século, não sei mais o que, mas eu acho que a gente ainda tem muita ideia equivocada sobre o que realmente é ansiedade, o que ela significa. E tem muita frase solta por aí na internet, que é isso, se cura assim, se resolve assim, que mais atrapalha do que ajuda no final das contas, né? Uhum. A primeira frase que eu vou falar não é nem o mito em si, mas é uma frase que se escuta bastante, assim, quando... eu tava fazendo tratamento pra ansiedade, coisa assim que eu falava pras pessoas, não, que eu tenho ansiedade e tal. A pessoa, mas tu tá ansiosa pelo quê? Atrelando alguma coisa que ia acontecer. A gente tem muito essa ideia de que a ansiedade é estar, não empolgado, mas antecipando algum evento, alguma coisa. E aí, Carol, o que tem a ver, não tem a ver com ansiedade de verdade? Todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade num limite saudável, ela é o que faz tu se manter no horário, é o que faz tu ficar preocupado com algumas coisas, tá relacionado com a nossa forma de se defender, porque a ansiedade é algo que surge diante de uma ameaça, né? Real ou imaginária, mas é algo que vai te alertar, vai te deixar alerta pra lidar com uma situação. Em casos extremos, vai te fazer desmaiar ou vai te fazer ter muitos tremores, tu não vai fazer nada. Mas geralmente a nossa opção é lutar, fugir ou congelar, né? A maioria de nós. E a ansiedade está relacionada a isso, a nos preparar para uma ameaça. O problema é que há milhões de anos atrás, ou muitos mil anos atrás, a gente tinha que fugir de um tigre dente de sabre. Agora, muitos de nós temos ameaças imaginárias. Bons tempos, né? Nós temos ameaças imaginárias, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas grau de estresse, outras questões do contexto, como se fosse. Como se tivesse acontecendo. O nosso cérebro, como acontece numa parte bastante primitiva, o nosso cérebro não evoluiu o suficiente para compreender o que é, o que não é ameaça agora. Então, a gente liga esse mecanismo antiquíssimo para situações de agora que o nosso corpo não acompanha ainda, né? Então, quando a gente fala, tá ansioso com o quê? Eu ouço isso como uma coisa meio tipo, o desconforto que te causa eu estar preocupada com algo. Se tu me pergunta, está ansiosa com o quê? Eu, como uma pessoa super ansiosa, vou pensar, mas será que isso é incômodo? Será que que eu não devia estar preocupada? Será que... Então, as pessoas, eu acho que incomoda quem tá perto, né? Tipo, a pessoa que fala demais, ou a pessoa que tem muitas reações ansiosas. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, ela pode ser um pouco, assim, demais. Eu acho que, na verdade, esse negócio de, mas tá ansioso pelo quê? É até um problema linguístico que a gente tem, porque a gente não tem um termo que separe a ansiedade da psicologia, né, o quadro de uma pessoa ansiosa, ou da ansiedade de se antecipar a alguma coisa, porque às vezes o pessoal fala num contexto bom, assim, eu tô ansiosa pra minha festa de aniversário. E não... Mas é que eu acho, Lu, que depois que a gente popularizou o diagnóstico psiquiátrico, eu vou falar uma palavra, não sei se tá certo, virou uma coisa hiperbólica, assim, né? Tu não tá mais triste, tu tá deprimido. Tu não tá animado, tu tá ansioso. Eu tô muito tensa com uma apresentação. Tu tem que dar um nome muito certo e técnico pra tudo que tu tá sentindo. Exato. Amanhã eu tenho, sei lá, uma coisa muito importante. Meu Deus, a minha ansiedade, vou ter uma crise de ansiedade. E às vezes não, é uma preocupação natural diante de uma coisa desconhecida que tu quer que dê certo, que é uma coisa... É uma antecipação. E que bom que a gente tem isso, mostra que tu se preocupa, né? Por isso que, por exemplo, pessoas que têm transtornos de personalidade aí, tipo psicopatia, elas não... Muito difícil elas sentirem ansiedade, porque tá relacionado a uma preocupação, tá relacionado a se importar, exatamente. Mas eu acho que tem muito a ver com essa popularização, assim, né? Que é uma coisa que eu não gosto quando as pessoas falam pra mim, porque eu surtei. Surtar é uma palavra bem forte. É verdade. Quando a pessoa chega no consultório e fala surtou, eu sempre pergunto, surtou como? O que é surto mesmo, pra ti? Porque às vezes tu pode ter ficado bravo com uma situação ou tido uma crise de pânico. Tem pessoas que, com essa história de pandemia, que não sabiam que eram ansiosas. E estão descobrindo agora, por causa da situação que elas estão. E estão tendo crise de ansiedade, estão tendo um monte de outras coisas que elas nunca tiveram. Outra frase que eu já vi em vários lugares é de que ansiedade é excesso de futuro. Na verdade, a frase inteira diz que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e é por isso que você tem que viver o presente. Então, é que é meio, assim, não é que tá errado, porque é verdade. A ansiedade é sempre uma preocupação com algo que você não controla. Com algo que você não pode ver. Que pode estar no futuro, mas pode estar no presente. Exatamente, né?
Mas meio que a lógica faz um pouco, faz ter um certo sentido, mas não é isso. É uma coisa Uhum. muito mais complexa do que isso, É né? uma visão muito simplista, É né, uma visão pra... muito simplista. É um medo, preocupação, às vezes paranoia, temor de alguma coisa que você não controla, que pode ou não estar no futuro, de alguma coisa que pode acontecer e que vai te tomar e você não vai poder fazer Uhum, nada a respeito. Tanto que quando as pessoas têm crises de ansiedade, crises de pânico, elas relatam: a sensação que eu tenho é que eu não vou conseguir, que eu não vou uhum, morrer, que eu não vou dar uhum. conta, que é sempre essa coisa do eu vou perder totalmente o controle. E eu vou Sim. ficar vulnerabilíssimo e vai me acontecer uma coisa muito ruim, mesmo que tu não consiga, se tu pensar racionalmente, explicar. Mas tu Uhum. vai por esse caminho. A ansiedade, então, está muito relacionada ao nosso entendimento de controle que a gente tem de situação. Ela é relacionada a. Por isso que a gente fala assim, por exemplo. Uma coisa também que eu acho péssima, quando alguém me fala que a pessoa está tomando remédio para ansiedade muitos anos. Eu falei, tá, e por que não faz terapia? Terapia para Hum, depressão e ansiedade é padrão ouro, que a gente chama. sim. Porque está muito relacionado a crenças que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Está muito relacionado a quanto você sente que você está no controle da sua vida e dos teus comportamentos, o quanto tu não está voltada demais a tua atenção para os outros, ou para Uhum. dano e doença, ou para incerteza, ou para morte, ou para catástrofe, todas as coisas que elas vão acontecer independente de tu ficar se antecipando ou não. Mas parece quase que se preocupar com elas para algumas pessoas dá um alívio, porque se me preocupa, me Uhum. importo. Sim. Porque se me preocupo, isso quer dizer, e aí você começa a fazer as outras associações, porque a ansiedade é um conceito generalizado. Temos os distúrbios de ansiedade, que Uhum. é fobia social, fobia específica ou não específica, toque, as crises de pânico, né, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, que é o TAG, tem várias, Isso está né, tudo dentro do espectro é isso do espectro da da ansiedade. ansiedade. Então, e às vezes a ansiedade ela começa contigo de uma maneira e daqui a pouco tu começa a fazer coisas tipo, que é o toque do tipo sobrenatural. Se eu passar por todos os semáforos verdes, tem muita gente que vai dizer: "Ah, mas eu faço isso". OK, porque também é uma coisa meio de pensamento mágico. Sim, O aham. problema é quando isso te gera prejuízo. Tu Aham. precisa fazer aquilo, ou tu tem que voltar em casa e fechar a porta tantas vezes, ou toque de verificação, tu só vai dormir quando todos os doorknobs, tudo estiver Uhum. no mesmo lugar, Sim. né? Ou mania de limpeza, germofobia, que tu tem que achar que tem que Aham. deixar tudo limpo e tal. E quando que a gente separa o que que é uma simples. Aí é que tá, mania também é uma palavra que na psicologia tem um significado e as pessoas atribuem Uhum, outro, né? Mas assim, por exemplo, eu tenho mania de sempre deixar o volume no número par, uhum. né? O que que separa isso de uma ansiedade? É só uma maniazinha boba ou pode Tem ser que ver o considerado quanto um. isso te causa prejuízo. Por exemplo, se a Uhum. gente fizesse um teste agora, o grau de desconforto que tu vai ter, se a gente mudar, né? Quanto tempo tu aguenta sem voltar lá no Uhum. volume? Se tu pensa nisso em outros momentos, Aham. né? Se tu tem uma preocupação excessiva, por exemplo, de chegar aqui e o teu marido tá vendo TV, não naquele volume, Aham. entendeu? Perguntando pro Todas essas amigo, não tem nada a coisas. ver comigo, Não, tá? pro meu TCC. Mas é claro, eu tô falando isso dentro de um grau de sofrimento. Se a tua vida Sim. para, se a tua vida tem prejuízo por causa desse comportamento, é algo pra prestar atenção. Infelizmente, esse comportamento, se não confrontado, ele vai ficando mais intenso. E você pode começar a generalizar para outras coisas. Tu pode, por Uhum. exemplo, ter toque e também ter uma fobia social, né? E especialmente com germofobia. Se tu tem uma Uhum. coisa com germe, agora com essa Com coisa da pandemia. Covid, Meu meu, Deus. né? Então tu também vai querer evitar pessoas. E quanto mais tu Aham. evita pessoas, mais medo tem delas e assim vai, né? E claro, Uhum. às vezes chega um ponto tão disfuncional da tua ansiedade que entra na paranoia real, assim de tu achar que, meu Deus, que meu prédio vai cair, que todo mundo que interagiu contigo tá pensando em alguma coisa que você fez. Uhum. Beira uma paranoia esquizofrênica, mas daí tem outros fatores que entram dentro. Na ansiedade, eu tenho certeza que não tem nada a ver. Eu não tenho nenhuma crença que comprove aquilo, eu não tenho. Né? Às vezes eu posso ter formas de te explicar que isso está acontecendo e como, mas tem uma parte minha que sabe que tem uma coisa que Uhum. não é possível. E a terapia é ótima para isso, porque a gente vai trabalhar as evidências que a gente tem diante daquela situação, que às vezes não vai ser como tu quer mesmo, e que às vezes vai ser, e vai ser bem legal, e que ficar preocupado com isso não vai te Não exatamente ajuda. ajudar, porque o próprio conceito de preocupação foi uma coisa que colocaram na tua cabeça. Até alguém te explicar que tu tem que se Uhum. preocupar. Sim. É até legal que a gente falou de colocar na tua cabeça e tal, porque outra ideia, mito, não sei, né? Ansiedade é coisa de adulto, porque adulto tem preocupações de Não, verdade com não. trabalho, com A gente vê boletos. criança, tem história, tem, né, relatos aí de criança pequena que já junta os lápis por cor, né, ou que tem Uhum. os próprios rituais e para se sentirem mais aliviadas. Algumas situações de
não vou chamar de iniciação sexual porque não é, mas assim, lá pelos 6, 7 anos, quando elas começam a se descobrir, mas elas não têm ainda aquela coisa erotizada, Uhum, eles podem usar a masturbação pra aliviar a ansiedade, a tensão, sabe? uhum, É, a alimentação, obesidade infantil sim. costuma ser muito relacionada à ansiedade. Então tem um monte de fatores, mas é claro que tem um contexto. E além disso, a gente sabe que tem um componente genético, né? Tem uma Uhum. questão de temperamento. Você pode aprender a lidar com a sua ansiedade, mas tu nunca vai ser a monja Coen. Tu nunca vai ser tipo, ai, nossa, tudo é zen. E se a pessoa ficar Gratiluz, sem ficar inferno. preocupada, porque ela deve estar contendo alguma coisa que depois ela vai, né? É, uhum. É, e daí vira uma outra ansiedade, né? Que eu acho que não estava nem no nosso roteiro, mas com redes sociais, né? Essa, não uma ansiedade, mas enfim, esse negócio de Fomo, que fomo. não só fomo, mas assim, de mostrar que tu tá bem, que tu tá plena, que tu tá zen, que tu tem gratidão, que tu faz yoga, que tu tá Eu meditada. vou te falar que eu acho que eu até vou te passar uns artigos pra ver se a gente não faz Episódio um especial episódio especial sobre narcisismo e como tem um índice altíssimo de narcisismo no Jovem entre Místico. influencers. Aham, entre influencers, geralmente esses coaches de saúde, essa pira gratiluz religiosa, Uhum, de te dizer assim, ah, tu tá mal, mas isso é, eu tenho que superar. uhum. Sabe? Existe uma. E aí a impressão que dá, porque essa pessoa tem milhões de seguidores, porque ela tem um estilo de vida fotografado que é muito bom, é que ela sabe o que ela tá falando, Ela que ela tá. decifrou o código, Ela né? decifrou o código, então a gente tem que escutar o que ela tá falando. E aí tu começa a pensar, deve ter uma coisa errada comigo, porque se ela tem Se milhões de ela. Uhum. seguidores, todo mundo tá falando que tá funcionando e eu não consigo, o problema deve ser Aí eu. gera uma ansiedade justamente por tu não se Exatamente. sentir tão pleno, tão grato, Mas eu tão ainda coloco isso no alongado. FOMO, porque eu acho que é Tá. isso, porque é um excesso de informação, que tu já sente uma coisinha que tu tem que estar acompanhando, tanto que os meus pacientes que abrem mão de rede social relatam que no início dá uma ansiedade, mas depois um alívio Uhum. incrível de não sentir essa necessidade de Porque tu se dá estar. conta que tu não tá realmente perdendo É nada. que tu sai de uma bolha, né? E que tu não precisa estar postando o tempo O inteiro. FOMO, ele é uma espécie de ansiedade? É, É? Ele tá sim. dentro do É, espectro da ansiedade? não tem catalogação. Sim, aham. Provavelmente deve ter alguma. Deve colocar em fobia não específica ali, Tá. ainda deve ser. Se não, deve ter ansiedade relacionada à tecnologia. Porque se ainda não tem, Uhum. vai ter, Sim. né? É, já tem uns estudos desde 92 que vem da Coreia Doideira? sobre lugares, centro de reabilitação para viciados em videogame. Hum. Então, a Ásia tem um histórico muito grande de, 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 de abuso de uso de Uhum. tecnologia por outras razões também, mas normalmente quando se abusa de alguma substância é alguma coisa que você está querendo aplacar, aliviar, não lidar. E a ansiedade pode muito bem ser uma Ser delas. isso, né? Foi até legal que a gente falou do jovem místico, dessa onda toda que tá tendo nas redes sociais, que daí me leva a uma outra situação. Ansiedade é uma questão de mindset. Então, Você tem que assim, parar de pensar que você é ansioso e que você vai deixar de ser ansioso. você tem que só parar de pensar nisso, porque não é verdade, para, né? Então, tem o componente, como eu te falei, genético do temperamento, tem isso. Uhum. Tem uns estudos bem interessantes sobre até a descarga hormonal da mãe durante a gestação, que isso estaria relacionado à temperatura. Tipo Poxa, assim, gestar no verão ou no inverno, porque o teu corpo muda sim. nessas fases, então vai ter alguma relação com o bebê. Sobre uma questão também de os níveis de estresse que a mãe passa, que podem Durante ter. A gente a chama isso de gestação. neurobiologia pessoal, eu acho que é. É uma coisa assim, neurobiologia, alguma Uhum. coisa, que estuda essa parte do temperamento. Então tem isso é inegável. Mas a gente também sabe pela epigenética, que é uma coisa que ainda vai pegar, tá começando a surgir mais, que tu pode não cativar também. Dependendo do Sim. teu contexto, como é que é teu estilo de vida, do que tu se alimenta, É grau de que eu estresse, acho tu pode É que nem o não negócio quando demonstrar. a gente fez o episódio dos psicopatas, né? Que tipo, é só genético? Não. É só comportamental? Isso, Não. exatamente. Né? É uma soma de fatores que se encontrou ali e achou um terreno E fértil. a gente também, e tem uns estudos bem interessantes que apontam que ali a primeira infância determina muito também como tu vai, a tua relação com os teus cuidadores, ou que eles têm com você, vai determinar muito também componentes de ansiedade. Então, Uhum. assim, crianças demonstram muito comum o tal da ansiedade de separação, quando elas têm um medo irracional de que a figura de cuidado vai embora, vai abandonar elas, vai deixá-las, Uhum. né? E aí a criança vai criando rituais, tipo, se der 6 da tarde e a luz da casa do meu amiguinho acendeu, eu tenho que ir embora. Ou, se eu demorar muito pra entrar em casa, vão me trancar pra fora. E você começa a ter essa Nossa. ideia de que você com 7, 8, 9 anos vai ser deixado pra trás, vai ser abandonado. Uhum. E se não tratada, essa ansiedade vai evoluir. E aí entra muito em qual ambiente você foi criado. Se você cresce com pais muito medrosos, Uhum. aquela superproteção que acaba não sendo muito saudável, que sempre te coloca como indefeso, você não vai Sim. dar conta, não te incita a explorar, a ser autônomo,
existe uma chance de você se tornar uma pessoa tensa, medrosa, né, Uhum. travada. Se você tem uma criação onde os teus cuidadores te colocam sempre num lugar de menos-valia, você nunca é bom o bastante, tu não vai dar nada na vida, tu não consegue, tu não é bom o suficiente, pode gerar muita ansiedade. Se você vem de um lar de pais tóxicos, narcisistas, pode gerar. Por que eu falo pode? Porque também você pode ir pro outro lado do espectro, Sim. que é ser Uhum. parecido com eles, né? Uhum. Ou que às vezes um outro lado ainda, de uma evitação emocional tamanha que você é meio poliana, assim. Não, tá tudo bem. Tu passa pano em tudo, tu finge que aquilo não tá Uhum. acontecendo. Tem várias possibilidades de como você vai se tornar. Mas o componente de ansiedade pode estar ali. Tanto que tem pessoas ansiosas que falam, 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 que são muito elétricas, e tem um ansioso, águas paradas são águas profundas, né? Que Uhum. é a pessoa tímida que não fala, mas por dentro ela tá borbulhando de E isso é tensão. outro ponto que eu acho que é legal a gente esclarecer aqui, que a ansiedade ela não se manifesta igual em todas as Exatamente. pessoas, né? Não é só o instinto de reagir, de perigo, de coisa assim. Tipo, é isso Uhum. primordialmente, mas ela vai se manifestar de diversas É, formas. exato. Assim, tem pessoas muito tímidas cuja timidez gera extrema ansiedade, né? Uhum. Ou a ansiedade as tornam tímidas porque elas têm tanto medo de como vai ser aquele evento social que elas recuam, Uhum. né? Tem outra que não, que tem tanto medo do evento social que acaba metendo os pés pelas mãos porque tem medo do evento social. Então, são várias formas. E aí a terapia é legal para tu poder mostrar para essa pessoa que isso não é ela, é partes de Uhum. quem ela é, e que ela precisa aprender a entender como essas coisas acontecem, se o estresse dela tá, como é que tá a vida dela e como isso engatilha a ansiedade. Isso é Uhum. importante. Quanto mais tu te conhece, mais tu consegue trabalhar a ansiedade e aprender a questionar os teus pensamentos. Porque geralmente quando você entra, por exemplo, na ansiedade generalizada, um dos componentes comuns é a pessoa sempre tá muito, e se? E se? E se? Uhum. Tudo Uhum. é um componente de ficar se E é perguntando. totalmente contraprodutivo, né? Porque e se eu tivesse feito isso? E se... Mas para ela tem uma lógica, porque ela tá Uhum. se preparando, ela tá se antecipando, ela tá tentando Uhum. controlar da melhor maneira o ambiente. E geralmente o que ela imaginou nunca acontece, né? Sim. É muito mais catastrófico do que É. efetivamente Fica é. criando cenários e cenários e cenários e depois não dá em nada. Exatamente. E aí o legal é a gente gerar um enfrentamento. Bom, e se? E se acontecer Uhum. isso que você tem medo? É, uma das. Eu não sei se eu vi em algum lugar ou se foi durante a terapia, mas eu lembro de ver, enfim, surgiu no meu caminho. Quando tu tá muito preocupado, enfim, com alguma situação tal, tu pensa, daqui a um ano. Isso Uhum. é um negócio que vai te gerar prejuízo, é um negócio que vai fazer diferença na tua vida e tal. Até pra tu dimensionar, né? É, mas graus de ansiedades diferentes permitem esse tipo de Uhum. questionamento e outros não. Não, né? Às vezes tu tá tão preso naquele pensamento que eu posso te Que é o dizer, fim do olha, mundo. que é o fim, e tu não consegue expandir além Uhum. daquilo. Assim, às vezes, se tu é uma pessoa que tem um grau de ansiedade aí considerado normal, que não te gera super prejuízo, tu pode olhar e pensar, ah, não, realmente, que diferença faz? Ou às vezes, para um ansioso, tem áreas da vida que ele faz isso. Ah, tá, Uhum. daqui a um ano que diferença faz? Mas tem outras que é inconcebível Uhum. essa Enxergar nesse longo Exatamente, prazo, no caso, né? exatamente. Outra, ainda um pouco na linha do jovem místico. Ansiedade pode, né, se cura com uma boa alimentação, exercícios e uma vida social com amigos que te apoiam, coisa Ah, eu assim. achar ótimo, porque daí assim eu não. Aliás, eu não ia achar ótimo, porque daí eu não ia ter emprego, né? Mas eu acho que não, eu acho que isso são componentes importantes sim. Sim. Cercar de gente bacana, leve, que te coloque pra cima, que reconheça o teu valor, você aprender a fazer isso por você. Alimentação importante, a gente já sabe. Exercício físico aeróbico é medicação pra gente ansiosa, não é uma coisa que você tem que perguntar se vai fazer ou não. Você deveria estar fazendo. Uhum. O uso de álcool não é necessariamente bom, mas costuma ser muito comum em pessoas ansiosas porque toda essa preocupação, essa trava emocional, ela baixa com o álcool. Pelo menos por um tempo, Pelo né? menos por um tempo. E aí tudo aquilo que ela administra quando ela tá sóbria, quando ela bebe, ela não precisa mais. Aham. E aí, cada um tem o Sim. seu outcome, né? Mas Uhum. costuma ser assim. Então, dizer que é só essas coisas, não. Mas são coisas que ajudam muito. Incluiria, inclusive, que eu sei que é uma coisa bem jovem místico, mas não é, o mindfulness, que é a Ah, meditação. sim. Porque uma das coisas que acontece quando tu tem uma crise de ansiedade é tu ficar muito na tua cabeça. Tu Uhum. não tá olhando que aqui fora as pessoas têm a vida delas, elas não estão pensando em ti o tempo inteiro. Tu não tá vendo que o dia tá passando e tem outras coisas. Tu não tá vendo que nesse momento tu tá sob controle de tudo. E amanhã tu Uhum. não sabe, como sempre foi. E tu sempre te deu jeito. Então, e aí tu vai fazendo exercícios de mindfulness, tu consegue puxar, Uhum. te voltar pra onde é que tu tem que estar. Tá. E não ficar preso na tua cabeça Sim. e transformando E às hipóteses em vezes, e realidades. tem gente que pode ficar ansioso até pela própria prática da meditação,
por não ter sido bem orientado, na Uhum. verdade. Porque, assim, tem gente que pensa que, meditação é tu limpar a mente, tu esvaziar a mente, não é bem isso, Não, não é. né? Assim, tu pode se ajudar por prestar mais atenção nas sensações do teu corpo, porque Uhum. isso automaticamente vai evitar outros pensamentos. Certo. Só que tu tem que entender que, assim, uma vez eu vi que pensamentos são como ônibus na estação. Uhum. Tu embarca no que tu quer, Uhum. né? Então, assim, eu faço algumas meditações guiadas, tá? E eles falam assim, os pensamentos vão vir, Uhum. entenda que eles vieram e deixa eles ir Isso é o embora. mindfulness, exato. Então isso é bem interessante. Só que assim, quem ainda não tem a prática, porque eu não vou conseguir fazer meditação, porque eu não consigo esvaziar a cabeça. E daí tu começa, porque eu deveria estar com a cabeça vazia, eu deveria estar pensando nisso, agora eu tô pensando nisso. E vira uma bola É, é de neve e até tu não É até completa, interessante né? tu falar nisso, porque tem algumas abordagens terapêuticas que trabalham com exercícios imagísticos. Então, pedir para tu Uhum. imaginar um lugar Sim, seguro, e tal. eles falam de práticas, como é que é? De visualização. Também, Uhum. exato. Que vem da meditação, né? Porque tem Aham. vários, a meditação guiada é um pouco É. assim, Eu só faço né? guiada, eu ainda não consigo fazer sozinho. Então, exatamente. Mas tem outros tipos também, que eu já vou te explicar. Uhum. Mas nesses exercícios imagísticos, imaginativos, tem pessoas que elas não conseguem nem imaginar um lugar seguro. E elas começam a passar mal, porque elas Uhum. não conseguem. E aí você pode usar o recurso, tipo assim, vamos imaginar um lugar legal. Aí tu põe uma música. Essa música provavelmente vai te induzir a pensar numa floresta, ou no mar, ou não sei. Uhum. Mas vai ser muito melhor do que tu fazendo sozinho, porque às vezes tem até a ver com a tua história de vida. É tão difícil pra ti achar que tu vai dar conta de ti, que até imaginar isso é assustador. Uhum. E tem pessoas que ficam realmente muito mal. Então, essa é uma questão. Existe um outro jeito de meditar que eu acho bacana, que é um treino interessante, que é o tal do grounding, que é você tentar focar em coisas que você pode ver, tocar, cheirar, Uhum. né? Então, tá tendo uma crise de pânico e tu percebe que tu tá pensando, eu vou morrer, eu não vou dar conta, isso tá acontecendo de novo, eu não Uhum. quero que isso tenha, mas aí tu pensa, quantas cores tem nessa sala? Uhum. E aí tenta focar. Ou quantos cheiros eu consigo sentir? Ou Aham. quantas coisas eu consigo tocar? Ou exercício de respiração. Presta atenção no ar que entra, enche a tua barriga como um balão, Uhum. solta o ar pela boca, percebe como o ar entrou frio e saiu quente. Uhum. Quando tu caminha com passos largos ou passos lentos? Ou tu começa com a palma do pé ou tu começa com a ponta do pé? Quando tu te senta, tu fica ereta ou tu fica fazendo esse exercício de sair da tua cabeça e prestar atenção em você naquele Uhum. ambiente, é um tipo de exercício de grounding também que te faz voltar. Uhum. E é um tipo de meditação. Porque o tempo que tu leva, por exemplo, eu vou começar a imaginar como estão os dedos do meu pé dentro do meu Uhum. sapato, e aí meu calcanhar. Até tu chegar na tua cabeça, Sim. é um exercício. Tem um Nossa, eu nome tenho body disso. scan. Eu faço, em inglês eles falam body scan, que daí Sim, tu vai desde o dedinho do pé e daí sim. sente se tem alguma dor, se tem alguma Tem um tensão. outro também que se chama relaxamento muscular progressivo, que aí você começa do dedo do pé, de onde você quiser, que você Uhum. contrai com muita força e solta. Relaxa. E assim você vai indo com vários os músculos que você consegue Uhum. sentir de baixo para cima e até com o rosto e tal, que também vai te trazendo porque tu tá concentrado nessa tarefa Uhum. e vai te tirando daquele. Agora, tem pessoas, não são, né, os casos, mas tem gente que tem um impacto muito grande com a ansiedade. E aí são questões profundas que tu tem que ir entender algumas coisas sobre você, porque essa ansiedade é reflexo de algo que você tá achando que Sim. tem que controlar e você não controla. Eu acho que entra ali naquilo que a gente entrou nesse tópico, assim, exercício físico, alimentação e tal, ajuda. Resolve sozinho, Então, porque daí né? entra o componente terapêutico, que é você entender de onde é que essas coisas vieram e por que Uhum. elas se perpetuam. Em algum momento na sua vida, muito provavelmente, algumas preocupações que você tinha eram adaptativas. Você cresceu, elas não são mais e elas continuam ali. Vamos tentar entender isso, de onde elas vieram. E Uhum. geralmente você vai descobrir que tem a ver com o ambiente de criança, né, infância, adolescência, vai descobrir que tem um padrão, vai descobrir que tem uma necessidade de segurança, porque Uhum. a ansiedade é o oposto disso, Sim. é um medo de você. Perder o controle, de não se sentir Exatamente, estar exposto, exatamente. né? Né, de não ter, é uma necessidade de ter garantias, de ter certezas que você nunca vai ter, Uhum. né? Tem um nome que eu já vi associado à ansiedade e eu queria justamente ver contigo até que ponto é verdade, é válido, não é. Ansiedade é síndrome do pensamento acelerado. Eu acho, minha Uhum. opinião, que isso foi uma excelente jogada para algumas coisas, porque isso é Tá. um componente. Eu acho que fica tangível para as pessoas. Acho que algumas Fica, entendem um pouco fica, melhor que seria e ansiedade. elas tentam dissociar da. Talvez aí, se a pessoa tem uma esquizofrenia paranoide, talvez ela também seja excessivamente preocupada. Mas de modo geral, o pensamento acelerado faz parte
da ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela fica tentando ver contextos. Mas acho que é um aspecto. Eu É acho que um é aspecto. uma simplificação. Exato. Novo, né? É uma simplificação e é um jeito muito bom de te fazer querer saber mais, enfim, né? Vender livro. Exato. Não queria falar, mas tudo bem. Não, mas Mas então, e tem vários transtornos que as pessoas simplificam e põem outro nome pra, né? Que é um componente, né? Que nem chamar a ansiedade de preocupação excessiva. Cara, todo mundo tem momentos da vida pode se preocupar excessivamente, mas ali é um outro esquema. Ali te gera prejuízo. Tu não dorme, tu come muito ou come pouco. Tu pode se esconder, refugiar em coisas tipo jogar videogame, comer, beber e tal, pra não lidar com aquilo ali. Então é um outro. E, inclusive, até voltando um pouco no tópico anterior que tu falasse ali, dos excessos, né, de videogame, a gente falou da bebida e tal, mas às vezes a própria atividade física Sim, pode se tornar claro. um vício, né? Sim, pode se tornar um vício, pode se tornar uma fuga, na verdade, né? Normalmente, quando entra o vício na jogada, é porque é um alívio de alguma outra coisa que tá acontecendo, né? E não tá realmente resolvendo, tu tá jogando o problema de um lugar pro outro, né? Exatamente. Tá tirando a pilha de E roupa da muitas cadeira vezes, pra cá. muitos de nós não estamos preparados pra admitir isso. Que a gente tá tapando um buraco, que a gente tá ignorando uma coisa que deveria ser vista. E às vezes a ansiedade entra nisso aí. Como eu tô forçando a barra de um lado, não querendo ver, sai por outro lugar. E aí você pode, né? A ansiedade vai se manifestando de outras maneiras. Mas o pensamento acelerado é uma coisa, né? Vem medo, vem apreensividade, pensamento acelerado, pode ver rituais, que nem o negócio do toque. A própria falta de controle, né? Pensamento obsessivo. Tinha uma época também, meu Deus, que... como é que era? Pure O era o nome disso. Uma paciente veio me dizendo que ela tinha isso, que era Pure O, Pure O. Eu falei, Pure O? Que diabo, eu nunca ouvi falar. E eu fui pesquisar, que daí chamava Pure Obsession. Que em vez de ser toque, é só sem o ritual, só obsessão. Pensamento obsessivo constante. Mas isso é ansiedade. Está dentro do espectro de ansiedade. Mas ela ficou brabíssima porque eu não conhecia esse diagnóstico. E tem muitas coisas assim na internet. Tem coisas que eles tiram de um lugar e viram uma coisa específica, assim, sabe? E existe só o pensamento obsessivo, mas aí vai mudando os nomes, parece que tu quer atribuir mais coisas àquilo ali, enfim. A galera cria ramificações pra dizer que tem um nome novo. E especialmente quando tu é ansioso, tu quer encontrar isso, né? Sim, tu quer uma resposta. E tu quer ser tratado daquilo e tu ali. quer saber o que é pra parar, porque é muito angustiante, é verdade. Outra frase que se diz... porque hoje em dia todo mundo tem ansiedade agora. Virou... até falar, é o mal do século, ok, né? Isso eu até entendo, de certa forma. Mas, não, agora tudo virou ansiedade. Tudo virou ansiedade ou a gente só tá aprendendo a identificar, Carol? Eu acho que a gente tá aprendendo a identificar. Só que, de novo, aquela história que eu te falei da hipérbole, né? Tu vai ficar ansioso de vez em quando. Diante de situações... Quem tem ansiedade em xeque, diante de situações desconhecidas, de grandes mudanças, né? Que saem da tua rotina, o nosso cérebro, ele gosta de economia de energia. Ele não quer grandes emoções o tempo inteiro. Então, ele vai buscar o que é mais tranquilo. Quando sai da tranquilidade, muito provavelmente vai gerar estresse e pode gerar ansiedade. Então, ok. Mas eu acho que as pessoas... por não entenderem as suas emoções, por não... Até porque eu acho que nesse momento, e eu acho que é por isso que a indústria da autoajuda vende tanto, a gente se conhece tão pouco. A gente fica na frente de uma tela vendendo uma coisa que não é, preocupado com o que os outros estão fazendo, que eu tô perdendo, e a gente não sei o quanto a gente se conhece. Então a gente acaba atribuindo nomes. Mas que é um fato que a ansiedade aumentou. Na pandemia mesmo já tem números que são bem altos, mas eu ainda vou esperar mais um tempo porque é muito recente. Agora, o Brasil desde 2017 é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Temos motivos. Temos muitos, hoje mais do que muitos nunca. motivos. Mas é engraçado, porque até um tempo atrás era o jeitinho brasileiro, samba, MPB, e não, é o contrário. Eu lembro que quando eu era muito, mas muito pequena, eu tinha muito, eu acho que já poderia talvez ser considerada ansiedade, que era um medo que eu tinha muito de assalto, bandido, coisa assim, provavelmente de ver noticiário e tal. Não tô falando que não pode noticiar, que tá tudo muito negativo, não, tem que mostrar, né, é realidade, tem que mostrar. Mas eu lembro que eu tinha e assim, a cidade que a gente mora, comparado com outros lugares, é relativamente... Já foi mais, mas já foi mais, mas é relativamente um pouco mais tranquilo. Só que eu tinha uma ansiedade como, sei lá, se eu morasse no Rio de Janeiro... Então, muitas pessoas no teu mesmo lugar talvez não iam pensar nisso. Então, existe um outro componente ali que te fez ficar presa naquilo e ficar preocupada. Sabe? Eu tenho certeza que é aquela história, se a gente dorme numa casa e a janela começa a bater, eu posso acordar achando que é o vento e tu acha que é o ladrão. Não, qualquer barulho, eu lembro de uma época que qualquer barulhinho eu achava que tinha alguém invadindo a casa. E isso deve ter muito a ver com coisas de aprendizado até, de casa, assim, né? A história que eu te falei da autonomia emocional, de tu se sentir
capaz de lidar com coisas, tu sentir capaz de te cuidar, porque a ansiedade é muito tu achar que tu tá exposta também, né? Sim. Que tu não vai dar conta. Então é um monte de componentes. E, por exemplo, gêmeos idênticos, um pode desenvolver, um pode não desenvolver. Então é uma coisa complicada. Exato. E a questão de homens e mulheres, quem tem mais ansiedade? Acho que assim, acho que talvez ambos tenham, só que por motivos diferentes, Eu talvez, não né? lembro a estatística, mas eu não sei se era depressão era 2 vezes maior em mulheres do que em homens e ansiedade era o contrário. Mas agora eu não sei te dizer. Putz, boa Aham. pergunta. Não, mas eu acho que eu acho que para homens talvez tenha muito diagnóstico, muita subnotificação de ansiedade, talvez. Porque homem a gente tem aquela ideia de que não, porque ele se preocupa mais com trabalho, com boletos, com coisa assim, então isso é normal. E às vezes Eu acho existe que. uma ansiedade Eu... ali que Ah, ninguém tá não. falando, né? Que Aqui ninguém diz que tá. mulheres sofrem mais de ansiedade. É. No recorte de gênero, o transtorno de ansiedade atinge 7,7% da população feminina e 3,6% dos homens. Eu Então, acho que eu tem acho muita que pode rolar, subnotificação. sim. Porque os Dos estudos dois também lados, têm. inclusive. Exato. Mas eu acho que tem a questão que a gente volta do machismo, né? Do cara não Uhum. poder mostrar como ele se sente diante de questões saúde, dinheiro, Sim. emoção, necessidade emocional. Então, eu concordo contigo, deve ser, mas todas são. Porque se Sim. tu for pegar, por exemplo, eu não sei, mas alguns convênios eles te dão pacotes de sessões se tu vai pelo convênio. Ah, se tu Uhum. tiver depressão, tu tem direito a 10 sessões, mas se tu tiver ansiedade, tu tem direito a 30. E aí o médico fala, não, mas eu quero que tu tenha mais sessões, então eu vou te Aham. passar, né, eu vou te dizer como ansioso. E aí aquilo ali vai virar estatística, mas você não tem como saber se Uhum. foi exatamente aquilo, né? Sim. Fora que às vezes os diagnósticos oscilam. Então às vezes a pessoa pode ter TDAH e não Uhum. necessariamente ser ansiosa, ela só é muito hiperativa. Então Aham. tem um monte de questões aí. Isso era outra coisa que a gente até poderia falar, a questão de. Às vezes tem gente que acha que a ansiedade é a mesma coisa que ser hiperativo. Não, então não é. É o Nada a que a ver. gente comentou antes da águas Pode ser os paradas, né? dois, Pode ser os dois. pode Pode ser ser os um, dois. pode ser outro. É, uma que não é um mito, enfim, mas uma ideia que se tem, assim, porque a pessoa que vai parar no pronto-socorro por crise de ansiedade tá querendo chamar atenção. Querendo chamar atenção, ou ela tá tendo. O que geralmente se confunde, a literatura traz isso há muito tempo, com ataque cardíaco, né? A pessoa tem uma Uhum. crise de ansiedade, ela vai pro hospital achando que ela tá tendo um treco no coração e ela não tá. É que a Sim. sensação Eles até imita falam, né, que isso os muito. plantonistas ficam até meio saco cheio, assim, tipo, Hoje em dia, sim. mais um Hoje em dia, ansioso. sim. Hoje em dia, sim. Mas aí que tá, né? O ideal nesse momento seria acolher e não, porque o ansioso ele já, geralmente quem tem crise de pânico relata um desconforto muito grande quando tem a crise na frente de pessoas, porque Sim. a crise, pra quem vê, puto, acho que é um negócio, tá acontecendo uma coisa terror e pra pessoa tá, mas não tem nada ao redor que você Não é consiga uma ameaça ligar real, né? com a, às Não, vezes, não, real que né? eu digo tangível, que as outras Exato, pessoas consigam com entender. entender, exatamente. Então uma coisa que tu sente é muita vergonha. Porque Uhum. tu quer que as pessoas vão embora, tu sabe que aquilo vai passar, ou tu. Ou tu é terrível, tu não sabe explicar. Então eu penso que o hospital poderia ter um tratamento mais humanizado com gente ansiosa. Eu não sei se dá pra dizer que ninguém vai buscando atenção médica nesse sentido, chamar Uhum. atenção. Pode ser que algumas pessoas vão, assim, né? Sim. Mas eu acho que elas procuram porque realmente a sensação física, fisiológica que tu tem, meu, teu coração parece que dispara. Às vezes ele nem Uhum. dispara, tu tem essa impressão, porque parece que ele fica mais alto, tu consegue escutar. Suar, vontade de chorar, falta de ar, tu pode sentir formigamento, enrijecimento E assim, muscular. né, a pessoa fala que tá de saco cheio por causa das crises de ansiedade, porque não é uma ameaça real, só que assim, se a pessoa ela tem um problema de hipertensão, algum problema cardíaco, isso pode ameaçar a vida dela de certa forma, porque Olha, eleva a pressão, se ela já tem uma predisposição a um problema cardíaco, a elevação repentina da pressão dela, por causa da crise, não pode ser perigoso? então, eu não sei te dizer, eu não tenho dados sobre isso, tá? Mas o que a gente percebe muito é que pessoas que têm a tal da personalidade tipo A, que eles chamam, Uhum, né? Altamente exigentes, perfeccionistas, inflexíveis, bastante preocupadas, bastante uhum. rancorosas, bastante baixo senso de humor, são só muito. Elas têm uma alta propensão a doenças cardíacas e, inclusive, de virem, né? Agora, eu não sei se tem uma relação direta. O que eu sei é que Uhum. ninguém pode morrer de um ataque de pânico. Sim, a não ser que talvez já seja um Que daí cardiopata. tem uma predisposição. Que daí não morreu só disso, né? Uma Óbvio. época tinha uma ligação, tinha uns estudos, eu não sei se ainda continuam, relacionando a ansiedade com prolapso na válvula mitral, que às Hum? vezes o teu coração, ele dá uma, ele bate tudo mais rápido e continua, assim, é como se ele desse Uhum. Sim. não é uma travadinha, assim, ele bate um pouco diferente, e aquilo pode dar uma sensação que poderia ajudar, né, Uhum. na crise de pânico, mas
não acompanhei mais isso, então não tenho certeza, mas já li coisas sobre isso. Tem pessoas que falam assim, porque a crise de pânico, eu acordo de noite tendo crise de pânico. Né? E eu pensei assim, não, eu já tinha lido em livros que não era possível, mas hoje eu já discordo. Acho que tu vai dormir mal, ou se tu tem ansiedade muito exacerbada, tu fechou. Não tem até um meme que é uma menininha deitada e o cérebro aparece. Vamos fazer tal coisa, e daí a guria não consegue dormir mais. Ela vai bem feliz deitar. Aí assim que ela fecha o olho, o cérebro fala, tu lembra de seria quando tu uma falou pena, aquela bobagem? Isso. Seria uma pena se você lembrasse da quinta série quando, sei lá. Isso, e daí o meme corta pra menina acordando, assim. Então a ansiedade tem muito disso. Tá aparentemente bem o tempo inteiro. Quando tu encostou a cabeça, tu lembra daquele dia, daquela pessoa, daquele negócio. E se tu não consegue administrar, tipo, que nem tu explicou do mindfulness, veio, eu aceito, não julgo, e ele vai passar. Se tu não tem uma habilidade de fazer isso, é provável que aquilo tu entra conta. em todo ônibus que aparece. Exatamente. E isso tem pessoas que têm extrema dificuldade de lidar, e pode ser também, isso é uma boa coisa pra eu apontar. Tem pacientes que já me disseram, pô, mas eu tô na terapia e eu continuo tendo essas coisas. Bom, às vezes pode até ser o efeito da terapia. Eu tô mexendo em umas coisas tuas e tu já tá num grau de estresse elevado, tu tem uma hipersensibilidade, tem outros fatores, pode ser que te atrapalhe mais. A própria terapia Pode, mas não no sentido assim, o terapeuta é ruim, tá provocando uma coisa. É porque precisa mexer Você tá mexendo numas pra coisas e parece que isso deu uma pior, ou parece... Mas isso pode ser um processo, né? É preferível lidar com isso, fazer um enfrentamento disso na terapia, num lugar seguro, do que ficar evitando. Até vamos para o nosso próximo ponto, que é quem tem ansiedade deve evitar as situações que causam essa ansiedade. Pelo contrário, ela deveria, a gente chama isso até de dessensibilização sistemática, que é um exercício que tu faz para ir dessensibilizando a pessoa. O que é isso? Para ela parar de ter essa sensação diante de uma ameaça. Então, por exemplo, quem tem uma fobia específica de barata, tu tá no consultório, primeiro a gente vai fazer um ranking do que você tem medo com relação à barata. O pior cenário possível e o menos ruim. E a gente vai, através de exercícios imagísticos, através de fotos, figuras, vídeos, e quem sabe até uma barata real, te dessensibilizando para entender que aquele animal não vai te machucar. E acontece de aparecer, e que você pode ter controle sobre o animal e tal, não sei o quê. Esse é um exemplo, tá? Sim. Ou eu tenho fobia de banco. Então, primeiro, a gente vai ver a foto de um banco. Aí depois, eu vou contigo. Aí depois, a gente vai só passar na frente. E assim vai. Até que tu vai entrando num estado de habituação. Que é tornando aquele lugar menos aversivo. Eu penso, acho que um exemplo que pode até ser bem prático e pandemia tem piorado isso é a própria fobia social, tu não acha? Muita gente que assim, porque eu não quero ter que lidar com pessoas, mas que então eu simplesmente não vou. Sim. Só que isso pode virar as perigo pra né? pessoa, né? Então, tem pessoas que, com essa história da fobia, da internet, tudo ser pelo Zoom, a primeira reação foi, é ótimo, não precisa ser de casa. Mas a partir do momento que você vê que acho que exige mais tu tá no Zoom, no vídeo. Eu também acho, só que tem uma diferença entre você querer e não poder, e poder e não querer. A partir do momento que você não pode, os teus sentimentos geralmente mudam com relação a isso. Então eu penso que muitas pessoas que diziam, porque eu não faço questão, eu não quero, agora que eu não posso fazer, quer. E aí eu sinto falta. Inclusive, eu vi um tweet muito engraçado da Maísa esses dias. A Maísa é ótima, sim. E dela falou alguma coisa, porque saudade de uma baladinha, não sei mais o que. Dela, olha, na boa, eu acho que a minha fase baladeira, depois que a pandemia passar, vai durar 2 meses e eu vou voltar a ser caseira, porque eu não gosto. Sim, exatamente. É o fato de não poder, né? A privação, né? E eu acho que a ansiedade social, existe o que a gente chama de treino de habilidade social. Na terapia a gente pode trabalhar isso. O que te incomoda ali? O que é difícil pra ti ali? Acho que até pra tu entender, né? Porque que te incomoda assim, não gosto de estar no meio de pessoas, mas por quê? Tu não sabe puxar uma conversa, tu tem medo de julgamento, né? Acho que até entender. Assim, costuma vir de pessoas excessivamente autocríticas, excessivamente autopunitivas, que tem uma visão de si que não é muito legal. Então ela sempre tá achando que os outros estão tendo a mesma visão que ela tá tendo e ela não consegue perceber que os outros têm direito à opinião deles e que muito provavelmente nem estão perdendo tanta energia imaginando o que você acha que eles estão imaginando. Então tem um monte de fatores aí que precisam ser trabalhados nas fobias. Mas o enfrentamento é importante. Quanto mais tu evita, maior aquilo fica. Né? Pacientes que têm medo de dirigir. Você vai fazendo esse serviço com eles. Cada vez que eles conseguem não dirigir, é um alívio imediato. Mas logo vem o medo de que uma hora tu vai ter que passar por isso de novo. Quanto mais você foge daquilo, a tendência é que parece que aquela fobia fica mais forte, fica mais significativa.
Carol, existe ansiedade boa e ruim. Uma que classificar coisas como boa e ruim, a gente já entende que, né? Mas enfim, existe ansiedade produtiva ou ela é sempre ruim? Então, a ansiedade normal, como a gente falou no começo, ela é boa, ela te instiga a fazer coisa, a manter compromisso, preocupação, tal, isso é Ela, legal. ela te faz reagir, de certa forma, Exato, né? exatamente. Que nem dizem que tem o estresse e o eu-estresse, né? Que o eu-estresse seria o estresse positivo, né? De quando você mantém a preocupação e tá ligado? Que tá, o estresse e a ansiedade andam de mão juntas, assim, né? Uhum. Então, o estresse, a ansiedade positiva seria isso, quando tu consegue ter, solucionar problemas de maneira produtiva porque você se antecipou, porque você se preocupou, você consegue ser organizado, né? Uhum. Essas Pagou os características, boletos na pagou os data. boletos, exatamente, né? Agora, a ansiedade negativa é quando te gera prejuízo. Eu acho que essa é a régua normal de transtorno mental. Te gera prejuízo, Uhum. né? Até que ponto isso tá Até te que. ajudando, né? Exatamente. Até é curioso, porque a gente falou, acho que no episódio da autoajuda, sobre classificar sentimentos como bons e maus e tal. E esses dias eu tava escrevendo sobre ansiedade, né? E falou de como a raiva pode te ajudar a ser criativo, de certa forma, né? Sim. Como tu pode canalizar a raiva pra isso. E eu achei bem curioso, e acho que a ansiedade também tem isso. A gente, né, crucifica, porque, claro, a ansiedade, quando ela gera prejuízo, é o que a É. gente mais percebe, é o que a gente mais fala. Mas a ansiedade, ela tem o seu lado bom de, né? A raiva, na verdade, tem um livro bem legal chamado O Surpreendente Propósito da Raiva. Ele é pequenininho, assim. E o autor, ele fala que a raiva é uma emoção secundária. Sabe, que nem tu falou do filme do casamento, que eu esqueci o nome. Qual casamento foi? O filme com o Adam Driver, Histórias de um Ah, a Casamento. história de casamento. Não A é gente, sobre no a outro cadeira. episódio, acho que foi. É, foi no outro episódio. Isso. Não é sobre a cadeira, Aham. né? É sobre o que a cadeira representa. A raiva que você tá sentindo ali é de Uhum. alguma coisa que não foi atendida em ti. Medo de Sim. não ser visto, de não ser ouvido, de não ser respeitado. Não é a raiva pela raiva. Uhum. Mexeu com uma necessidade tua que tu não entende. Sim. Eu acho que briga de trânsito ou impaciência no trânsito é bem isso, né? Tu tá revoltado ali com o cara que tá devagar na frente, mas na verdade é de um outro negócio que. Não, e às vezes até é, mas tu também fica. Eu acho que é muito fácil a gente achar que tem a ver com a gente. Eu preciso Uhum. chegar cedo. Tu tá Sim, me sim. segurando. Eu acho que a gente Entende? ainda deve fazer um episódio sobre individualismo e a galera, Vamos, essa vamos galera fazer. egoísta, né? Vamos fazer, acho ótimo. É, outro ponto, Carol, até acho que é bem interessante a gente esclarecer esse. Ah, porque a ansiedade não precisa de medicamento. Faz terapia, faz mindfulness, faz atividade, assim. Evita medicamento, porque o medicamento vai te deixar viciado e. Então, os mitos do medicamento, né? Eu gosto desse assunto. Porque se o paciente. Eu sempre falo assim, bom, se tu tivesse um problema de tireoide, não ia tomar porque tu tem medo de se viciar, né? É, Ai, mas a câncer, né? ansiedade é diferente, não sei o quê. Não, não é diferente. É uma questão de saúde também que tu não criou. É um mito achar que a gente tirou isso da cartola e sente porque quer, né? A história do Porque é do mindset. mindset, exato, jovem místico. Não, não é verdade. Tem um estudo bem interessante de 2010, mas acho que se falava só de depressão. Que para depressão leve e moderada, a medicação não apresenta grandes efeitos. Uma depressão grave costuma aparecer mais efeitos. A ansiedade, se ela tá dentro do teu range de administração, talvez tu não sinta necessidade de medicação. Agora, Uhum, pessoa que não consegue dormir, que desconta em comida e outras coisas, que acaba causando prejuízo na sua vida privada, social, uhum, familiar, tal, é importante, né? O pensamento que te consome, tu não consegue sair da tua cabeça, algumas pessoas uhum. têm mais dificuldade. É para se tomar para sempre? A princípio, não. Né? Um tratamento ideal aí deveria levar em torno de 18 meses, 2 E anos, sempre assim. acompanhado de terapia? Então, É, idealmente sim. tá. E eu até acho estranho como tem médicos e psiquiatras que não indicam isso, eles se mantêm na medicação. Acho também porque essa coisa da supervalorização, a banalização da ansiedade, todo mundo quer um Uhum, Rivotril, todo mundo sim. quer um, né? Então, É, eu e acho que aquele isso é um negócio, todo problema. mundo quer resolver rápido e não quer lidar com o desconforto. Exatamente, exato. E a evitação vai gerando mais ansiedade. Então, Uhum, eu acho que sim, o padrão ouro é tu ter medicação com a terapia e fazer bonitinho. Por que as pessoas viciam? Elas viciam porque muitas histórias que você ouve são: ah, eu peguei da minha avó. Eu comecei a ir uhum. no médico, agora eu só tô pegando receita. Não, eu tenho um farmacêutico que ele já sabe o que eu preciso. Daí eu vou lá, pego e tudo bem. Aí a coisa começa a É desandar. assim fácil ter acesso a Em cidade medicamento? pequena não é difícil. Ah, é. Por incrível que pareça, já Perigo. ouvi histórias. Caramba. Enfim, então começa por aí. Você vai pegando outras pessoas, tu começa a te auto-administrar, aumentar a dose, diminuir dose. Uhum. Eu acho muito engraçado, assim, a pessoa não tem nenhum conhecimento médico, químico, mas ela lê alguma coisa na internet, então ela sabe, o corpo dela é diferente da medicina ocidental, Sim, né? a pandemia, né, Exato, tá sendo exatamente. basicamente isso. Então eu tenho muitos pacientes que falam, ai, parei, porque eu não queria. Eu falei, não, mas espera, não é, isso não é ideia, né? Parece que a medicação psiquiátrica te dá uma ideia
de um controle que tu não tem. É uma coisa estranha, assim. O ideal seria, você faz um acompanhamento com o psiquiatra, então você vai aparecer lá, provavelmente na primeira consulta depois de um mês, costumeiramente cada 2, 3 meses para fazer uma avaliação de como as coisas estão. À medida que você vai reportando melhora de sintoma, a medicação vai sendo revista, Uhum. né? Até que efetivamente até é cortada, porque a gente não precisa mais, a gente tá administrando. Porque o bom da medicação é que ela contém sintomas. Então, vai diminuir o pensamento acelerado. Talvez tu fique um pouco mais letárgico, mas às vezes é o Uhum. preço a pagar pra ter uma mente tranquila, conseguir Uhum. dormir, conseguir comer, não exagerar em algumas coisas e tal. Então, isso é importante. É até importante pro terapeuta trabalhar. Porque o Uhum. terapeuta é o, assim, que o Paulo Matos, que é um psiquiatra bem, bem importante na área do TDAH, ele fala que o psiquiatra, ele é um engenheiro agrônomo, ele prepara a terra, e o psicólogo é o agricultor. Ah, Então, legal. quando, né, o pH está estabilizado e tal, e é possível plantar, o psicólogo consegue ter mais efeito. Então, se tu tá Uhum. medicado e tá tudo mais baixo, talvez o teu grau de sugestionabilidade, de abertura para escuta, de prestar atenção Uhum. em algumas coisas, seja bem melhor. Sim. Então, o ideal seria todo mundo trabalhar junto, mas obedecer o processo e não pegar e Uhum. decidir sozinho o que vai fazer. Nos casos mais graves, quando realmente Porque precisando, né? realmente tem medicações tipo benzodiazepínico, Rivotril, que são viciantes mesmo. Sim. Só que se tu faz sem acompanhamento, tu tá meio que dizendo, bem coisa de papo de viciado, assim, não, eu controlo, eu paro quando eu Aham, quiser. aham. É, Então, bem isso. Alguns personagens, a gente geralmente fala de filmes e séries, hoje a gente ainda acaba não falando, né? Mas um personagem que eu acho que retrata legal a ansiedade é o Randall Pearson daquela série This Is Us. Porque ele tem crises de pânico. Tem um episódio alguns episódios até, mas um uhum, que é bem focado nele, que daí, começa tudo com uma crise de pânico. Que ele tá no trabalho, ele não consegue fazer nada, ele liga pro irmão dele, que é a única pessoa que pode, talvez, sei lá, entrar uhum, na cabeça dele naquele momento. E daí o que eu gosto do This Is Us é porque o que tá acontecendo agora nunca é só o que tá acontecendo agora. Eles buscam na adolescência, na ah, infância e legal. tal. Então, assim, como a gente falou, que ansiedade é coisa de adulto. Aí o This Is Us já mostra que o Randall, ele tinha uma necessidade de tirar notas boas no colégio. Como ele era adotado quando ele era muito pequeno, ele tinha uma necessidade de encontrar o pai dele, a família dele, ele procurava estranhos, assim, meu, será que é meu parente e tal. Então, assim, como que aquilo foi pilhando nele para ele ser um cara de alto desempenho no trabalho e Uhum. tal. Isso eu acho bem Sem interessante. lidar com a vulnerabilidade dele. Ele queria ser um cara que não mostra Sim, vulnerabilidade, né? uhum, Eu não vi a exato. série, mas parece Sim, isso. sim, sim. Não, é porque ele tem que estar sempre bem, ele é sempre o cara que tá super. E isso que eu acho legal, porque não existe uma cara pra ansiedade. Tu falasse, né? Que tem gente que vai estar conversando mais, tem gente que vai Uhum. estar mais introspectivo. E o Randall, ele é aquele cara que ele fala com todo mundo, ele faz piadas, ele. Blá, 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 e daí tu vê ele tendo um breakdown, assim, é chocante, né? Uhum. De Friends, a Mônica, a gente pode dizer que ela tem A Mônica ansiedade? Ela tem tem um uma necessidade toque, de assim, controle, né, né? É, a grande. Mônica tem um toque, ela tem uma ansiedade. Agora, o Chandler tem um episódio até, o episódio que eles vão casar, lembra? Que ele Uhum, não consegue, ele quer fugir. E sim. aí o Ross Porque ele fala acha assim, que ela tá ah, grávida, né? isso, exato. Aí o Ross fala pra ele, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro vamos tomar um banho, tipo, que é aquilo que eu te Uhum, falei da dessensibilização. sim. E o Chandler faz aquela cara, tipo, de Aham. hiperventilar, assim, né? O Chandler é um cara ansioso. Ele, né, tanto que um dos mecanismos que os ansiosos usam bastante é sarcasmo, né? Fazer a piadinha, é ser Ups. rapidinho, exatamente. Né? Sempre tá na frente porque eu faço piada antes que tu faça piada comigo. Aham. Então é uma forma de se proteger. Segundo a minha astróloga, isso é. Como é que ela falou? É gêmeos e. Não, é alguma coisa em gêmeos. Ai, É Vênus em gêmeos. Luciana, É Vênus em gêmeos, anos isso. de. Não, não, É não, não, não. Vênus em gêmeos. Porque a gente usa o humor. Eu sei porque eu Ah! tenho isso. A gente usa o humor pra tornar as coisas mais O fáceis. Freud dizia que isso se chama xiste. Uma pessoa xistuosa é essa que é muito espirituosa, que ela tem tiradas muito rápidas e muito Pra inteligentes. E compensar. como se fosse uma compensação, Uhum. exatamente. Legal. Agora que a gente estava tentando falar antes ali, e eu lembrei agora, os personagens do Woody Allen que são interpretados ou não por ele, noivo neurótico, noiva nervosa, o próprio Meia-Noite em Paris, que não é ele, mas é o Owen Uhum. Wilson, né, Sim. sendo ele, é só neurótico, porque ele é um pouco. Os personagens Ele dele tem uma de. outra coisa, né? Ele tem, eu acho que eu quero dizer que é uma distimia, mas não, porque a distimia é uma depressão leve e crônica, porque ele nunca tá Tá. sempre, ele nunca tá Nunca tá feliz, né? Ele nunca tá satisfeito, satisfeito e ele tal. projeta coisas que outra época era melhor, porque isso aqui Mas não tá tem um bom, esse nome, prato não tá ele tem bom. um transtorno que tem um nome. E eu Mas não é esqueci. Mas necessariamente ansiedade, pode ser pode ser? comorbidade, que a gente chama de ter Aham. mais de um, né?
Mas o fato dele ser neurótico, a gente Uhum, também usa como adjetivo pra ansiedade, né? A pessoa neurótica demais, ela é muito preocupada, ela não sei o quê. uhum, Então pode ser que tenha um pé na ansiedade, mas ele também tem esse outro quesinho do reclamão, do sim, amargo, que tudo é uhum, chato, tudo é ruim, nunca tá sim, bom bastante. Me parece uma distimia, mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho um outro não, mas ainda assim, ele tem uhum. mais de uma coisa. E Tu pode Carol, ter transtornos e, né, outras coisas ao sim, mesmo tempo. sim. É, por isso que às vezes é tão difícil de diagnóstico, né? É, a gente deu algumas pinceladas nisso ao longo do episódio, mas pra gente fechar legal. Ansiedade e pandemia. Piorou, não piorou, só florou o que a pessoa já tinha. Piorou 100%, piorou pra muita gente, essa coisa da incerteza, essa Acho que quem coisa. já tinha piorou e quem não tinha descobriu que tem. Algo assim, tá? Não é todo mundo, mas muitas pessoas chegaram no consultório dizendo: olha, eu nunca imaginei que eu ia no psicólogo, nunca imaginei que eu ia fazer terapia, eu sempre lidei com as minhas coisas muito Uhum. bem. E aí as coisas foram acontecendo, desde as incertezas até convivências que você nunca teve tanto com esposa, marido, não sei o quê, Eu acho que questões de teve, eu trabalho, acho que teve muita perda de controle de muitas coisas. sim, Tem certeza no trabalho, tu não no controlar se tu relacionamento. pode sair de casa. Os filhos ficarem em casa constantemente, você tem que ser Uhum. trabalhar pra alguém, cuidar dos filhos, ser esposo, ser marido, são várias coisas que ninguém tava e tudo de sopetão. Então, Uhum. tem muitas coisas. A gente teve E que tudo sem um fazer prazo também, né? Tu não sabe quando vai exato. acabar. Então, uma incerteza por enquanto quase que crônica assim, porque vai ser um problema também quando a gente voltar. Uhum. Quando a gente vai ficar 100% à vontade de sair, não usar máscara, é, Inclusive, eu li uma chamada de um artigo hoje, acho que era, não sei se era The Irish Times, acho que era com dicas de como voltar a socializar. uhum, uhum. Que as pessoas ficaram Sim, socialmente que engessadas, assim. eles até tava lendo hoje antes de vir pra cá que existe uma possibilidade de ter ansiedade por Covid, um Sim. diagnóstico temporário, assim, né? E a ansiedade é tanto de ter Covid, quanto da incerteza gerada pelo Covid, quanto a incerteza de voltar ao normal. Então, assim, Uhum. é uma Tem gente que ansiedade já tá falando que a focada. gente nunca vai sair disso, que agora que o Não novo sei, normal é isso, né? é que também é engraçado porque, pelo menos assim, no nosso país, né? Não sei como são os outros, tem uma galera se esforçando muito pra fingir que não tá acontecendo nada, Uhum. né? As pessoas estão indo em Sim. lugares, aglomerando, se abraçando, se tocando, dividindo copo. É, Sim. cara, e tem as pessoas que estão aí há não sei quantos meses dentro de casa, e fazendo Uhum. compras pela internet, meio que se virando do jeito que dá. Isso também gera uma outra ansiedade. Pra quem tá em casa gera uma ansiedade de quem tá fora. Quem tá fora, quando o amigo pega, meio que ignora que também era parte do problema, mas daí fica ansioso Uhum. quando vê que alguém próximo pegou e ficou muito mal muito rápido. Então, são um monte de coisas que a gente ainda tá vendo como se desenrolam, assim. Mas aumentou, aumentou. Tanto que eu vi alguma coisa da OMS que dizia assim, que antes pessoas bebiam, homens, eu acho que era uma média de 2 a 3 drinks por semana. E Uhum. tinha passado de 4 a 5 por dia. Caramba. Ali no ano passado, E eu quando eu passei a beber comecei. menos na pandemia. Então, olha aí, que bom, né? É, porque eu pensei muito assim, todo o meu treinamento de terapia, né, que eu fiz há alguns anos, o que eu identifiquei de pandemia logo de cara é a tua ausência de controle. Não tinha controle nenhum sobre pandemia, sobre Sim, lockdown, sim, sobre o sim. vírus e tal. E eu pensei, o que que eu posso controlar? Eu posso treinar todo dia, eu posso seguir o protocolo da Nutri. Isso é Isso uma, não controla a pandemia, mas são coisas que eu posso isso é controlar, uma sabe? estratégia que a gente chama de estratégia de coping. Como no português não tem lidação, que é uma palavra perfeita para isso, a gente fala Tua estratégias de capacidade de lidar. enfrentamento, Uhum. Ai, exatamente. bom, bonito esse Então, termo. só que o problema é que enfrentamento também pode ser uma É, coisa desadaptativa, sim, sim. né? Mas enfim, isso é uma excelente estratégia de enfrentamento. É pensar, ok, realmente o que tá lá fora eu não controlo, mas e o que que eu controlo? E Uhum. efetivamente prestar atenção nisso e não ficar tão É. focado no que não dá pra controlar. Mas não quer dizer que tu vai ter esse mindset o tempo Não, inteiro também, exatamente. porque assim como a gente falou, a pandemia não tem fim, a gente não sabe quando vai acabar, a pessoa vai fraquejar, vai, tipo, vai se sentir sem Sim. controle, vai sentir um certo desespero de que a minha vida nunca mais vai voltar ao normal. E é isso aí. E Carol, quem convive com pessoas com ansiedade bem perceptível, tal, como é que a gente pode ajudar de alguma forma? Nem Eu que acho seja que mandando na a terapia. melhor forma de ajudar é não ficar dizendo Isso é coisa da tua coisa da tua cabeça, que é cabeça, mindset. que, tem algo errado com você, né, de modo geral, e que você tem que parar. Tem que parar. Para de Uhum. ser ansioso. Deixa de ser Uhum. ansioso. Pra mim é uma frase que me irrita profundamente, né? Se Sim, fosse assim fácil, meu mágico, Deus, já né? tinha feito. Ainda bem que tu falou. Exatamente. Eu acho que a melhor forma de acolher a pessoa é quando ela tá pirando e preocupada Uhum, assim do que vai acontecer, é você escutar atentamente e perguntar: como é que você acha como é que a gente, o que que você acha que dá pra fazer? uhum. Sabe? Investiga com ela, o quão racional são esses temores e quais são as razões reais pra se preocupar. Perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer, é bom ou ruim? Pergunta, ou outra pergunta legal também é assim, tá, mas e se isso tivesse acontecido comigo, o que que tu me diria? Aham.
Ah, sabe? é verdade. Puxar o freio de mão, por que você tá sendo tão ruim com você e comigo você seria tão compreensivo? Pra pessoa também notar que tem um valor diferente ela se cobrar e ela cobrar os outros, É né? verdade. E deixar que ela manifeste aquilo, porque pra ela aquilo é pesado. E eu acho que incentivar a terapia sempre. Uhum. Legal, então, Carol, quem quer saber um pouco mais sobre ansiedade e outros temas da Entra no meu psicologia? Instagram. No meu Instagram é @caroline_bruning. Lá eu tenho um link pro meu canal no YouTube. E lá no Instagram eu faço umas enquetes, umas lives pra gente poder interagir. E eu sei que a gente falou bem pouco de filmes e séries hoje, mas quem gosta dessa parte tem o Cinema no cinema.com.br, no Instagram cinema.blog e a gente no Sex and the Flix tá no @podcastsatf, no Spotify, no Anchor, no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Onde você Podcasts. quiser encontrar podcast, a É gente tá isso aí, lá. menos no Deezer. Então, É isso aí, gente. A gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. tchau!